Boa noite, telespectador, boa noite, telespectador. Está no ar o nosso TV Com Debate, informação inteligente nas suas noites na TV Com. Hoje a gente vai falar sobre saúde. Recebo aqui mais uma vez o grande médico infectologista, Dr. Marcos Caseiro, que na próxima hora vai conversar com a gente sobre hepatite, sobre AIDS, sobre a importância da prevenção, de se usar camisinha. Vai contar pra gente também como está as pesquisas e o controle do Zika vírus. Vou perguntar para ele se a Olimpíada do Rio de Janeiro será, se vamos ter Zika na Olimpíada. Isso e muito mais na próxima hora com o Dr. Marcos Caseiro. Muito obrigado, boa noite, bem-vindo novamente ao nosso programa. Boa noite a você, boa noite aos seus ouvintes que estão em casa. É um prazer sempre estar aqui contigo conversando, é sempre um papo bom e a gente poder trazer alguma informação interessante para os telespectadores, na verdade. Caseiro, nesse mês de julho houve o Julho Amarelo, que é uma iniciativa para as pessoas procurarem saber um pouco mais a respeito das hepatites. Isso. Eu queria que você dissesse a importância dessa campanha, quais os tipos de hepatites que existem e quais os tipos que mais prevalecem nas pessoas. Bom, é interessante, né? O Brasil tem adotado essa política de medidas de prevenção, mas de levantar essa discussão de uma maneira periódica, né? Então, eu quero crer que talvez uma alusão lá ao Outubro Vermelho, né? Existe esses momentos de mobilização. Então, a gente tem a questão do HIV da AIDS, 1 de dezembro, em dezembro que se discute isso, a questão da fitinha vermelha, você tem a questão do mês rosa em relação ao câncer de mama, e da mesma maneira se criou essa alusão do chamado Julho Amarelo. O amarelo é uma alusão à questão da icterícia, da coloração amarela que eventualmente o indivíduo com hepatite aguda pode apresentar, né? As hepatites virais representam um grandíssimo problema de saúde pública no mundo inteiro, né? Para você ter uma ideia, as hepatites são as principais responsáveis pelo câncer de fígado, né? E o câncer de fígado é o 6º principal tumor, câncer, neoplasia entre os homens, sendo o 3º câncer em mortalidade, e o grande 80% dos casos de câncer do fígado estão relacionados a esses vírus. Basicamente, você tem uma sopa de letrinha de vírus. A gente costuma dividir as hepatites virais em 2 grandes grupos. Um grupo que a gente chama hepatite de transmissão fecal-oral. A mais importante é chamada hepatite A. A gente normalmente adquire essa hepatite no nosso país, quando jovens, na maioria das vezes até 15, 20 anos, a gente adquire através da ingesta de água contaminada, algum alimento contaminado com esse vírus, né? Como alimentação com marisco, com outra, porque esses animais são chamados filtradores. Então, se eles pegam esses crustáceos de área poluída, com material fecal, em água não tratada, esses bichos se contaminam e o indivíduo, quando come, acaba se contaminando. A hepatite A é uma hepatite quase em 100% das vezes benigna, autolimitada, nunca cronifica. Nunca. Ou seja, o indivíduo vai ter durante um determinado tempo e fica depois vai amarelo, passar. passou. A grande maioria das pessoas já tiveram hepatite A e nem sabe. Tem estudos que mostram que pessoas acima de 50 anos, 90% tem o exame positivo e mal sabe que tiveram. Então, ela uma pequena porcentagem dos casos pode ter chamado de hepatite fulminante, necrosar o fígado como um todo e morrer. É raro, né? Eu mesmo, na minha vida, vi 2 casos apenas, é muito raro. A hepatite A tem vacina, que o ano passado, o nosso ministro aqui de Santos, né, que assinou, ela foi incorporada no calendário vacinal. Então, as crianças que nasceram a partir do ano passado, daqui para frente, receberão a vacina de hepatite A gratuitamente no SUS, dentro do nosso calendário vacinal. E as hepatites chamadas de transmissão sexual e sanguínea, que essas são as grandes vilões nesse momento, que é o vírus hepatite B e a hepatite C. Hepatite B é uma hepatite que, em 95% das vezes, quando você entra em contato com esse vírus, e é um vírus de transmissão principalmente sexual, tanto é que a hepatite B é considerada uma DST, uma doença sexualmente transmissível, porque ela é facilmente transmissível por uma forma sexual. 95% das pessoas, quando adquirem hepatite B,
curam espontaneamente. O organismo cria anticorpo e resolve o problema. 5% cronifica. Quer dizer, o indivíduo se torna um portador da hepatite B e ele pode desenvolver ao longo dos anos e evoluir para cirrose e o câncer do fígado. Ele vai transmitir essa hepatite? Enquanto ele está com hepatite B, ele vai transmitindo e muitas vezes sem o saber. É um grande problema de saúde pública, principalmente no Sudeste Asiático. É muito comum entre asiáticos, aqueles países, Tailândia, Mianmar, Índia, existe uma prevalência maior de hepatite B. E aí, esse indivíduo, ele tem que ter o hábito de fazer o exame para saber, porque como você citou, muita gente, no caso da hepatite A, você tem e não... E não tem sintomas. Quais os sintomas Essa é a grande questão, né? As hepatite, de uma maneira geral, elas são chamadas de doença silenciosa. As hepatites funcionam assim. Quando você entra em contato com o vírus, você tem alguns caminhos que podem acontecer. O primeiro caminho é você entrar em contato com esse vírus e passar absolutamente desapercebido. O teu organismo, isso depende da quantidade do vírus, do inóculo. Então, o indivíduo cria lá os anticorpos, e você não tem os sintomas clássicos da hepatite, que é chamada hepatite aguda, quando você fica amarelo, né, icterício, o xixi fica cor de Coca-Cola, as fezes brancas, você tem aquele mal-estar geral. Essa é hepatite aguda. Todas as hepatites, a A, B e a C, elas podem fazer esse quadro agudo, que não dá para diferenciar clinicamente uma da outra. É igual. Você fica amarelão, xixi cor de Coca-Cola, bem escuro e as fezes esbranquiçadas. Né? A tríade das hepatites virais. Esse é o caso clássico. Clássico, aguda. Como eu falei no começo, é super importante. A grande maioria das pessoas não tem sintoma nenhum. Entra em contato com esse vírus, o teu organismo pode criar imunidade ou não e você se tornar um portador crônico. Não sei se está clara essa ideia. Algumas pessoas podem ser oligossintomas. Oligos são poucos sintomas. Os indivíduos podem ter eventualmente uma dorzinha de cabeça, um amarelinho muito discreto que passa desapercebido também. E é por isso que a grande maioria das pessoas evolui dessa forma. Por isso, e esse indivíduo fica portador do vírus por anos, né? Porque o indivíduo, se adquirir hepatite hoje, e ele não tratar e não fizer nada, para ele chegar numa cirrose, num câncer, isso demora 20 anos, 30 anos, na maioria das vezes. Por isso que é dito que é uma doença silenciosa. E que vai se confundindo com outras doenças, né? Veja, nem se confundindo, veja só, se você não tem sintomas, você não sabe muitas vezes o seu estado de portador. Por isso que há uma recomendação e uso esse teu espaço, desse teu programa para essa orientação, quer dizer, eles discutem muito isso chamado baby born, né, que são as crianças que nasceram, todos os indivíduos que nasceram pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente quando houve aquele boom na questão do uso de injeções, o sexo não protegido na década de 40, 50. Então, indivíduos nessa faixa etária, que são indivíduos hoje entre 35 e 40 anos para frente, esses indivíduos obrigatoriamente em algum momento têm que fazer esse exame até para descartarem a possibilidade de serem um portador de hepatite B e C. Então, você, o nosso ouvinte aqui, se você tem acima de 40 anos, procure qualquer policlínica, inclusive aqui em São José uma lei que indica a questão de todo médico das policlínicas orientar de solicitar o exame para as hepatites em indivíduos, principalmente nessa faixa etária, porque o risco de ele ser portador é maior, né? Como é uma doença silenciosa, você só vai ter sintomas numa fase muito adiantada, quando você já está lá com cirrose e com manifestações de maior gravidade, né? Por exemplo, se essa pessoa eventualmente for doar sangue, perfeitamente, ela não pode ser uma doadora no exame que é feito nessa amostra de sangue vai... Exatamente. Essa é uma outra característica importante. Não utilizar isso como uma maneira de saber. A doação de sangue tem que ser um ato de coragem, eu diria, um tanto coragem, a palavra seria um ato de boa ação, né?
Cada vez mais a gente tem estoques reduzidos de sangue, porque uma grande parte das pessoas que vão doar sangue, você imagina, quase 12, 20% do sangue são desprezados se o indivíduo tem algum marcador de exame. Por então, conta disso. É uma maneira, então, extremamente importante. Quando o indivíduo doa sangue, ele faz 10 exames sorológicos. Ele faz de HIV, hepatite B, hepatite C, HTLV. Então, ele faz um screening. Então, além de você fazer uma boa ação e muitas vezes salvar a vida, você está fazendo uma boa ação para você também, para saber se você já teve algum contato com essas doenças, né? Em se tendo o resultado positivo, como que a pessoa deve proceder? Isso. No caso da rede pública, esse resultado positivo para um determinado tipo de hepatite, essa que você acabou de falar, a B e a C, esse paciente ele vai ser acompanhado? Exatamente. Como é que funciona Veja esse só, protocolo? qualquer local, quando tem positivo, esse indivíduo é chamado pelo médico, esse exame é repetido. Eles repetem o exame para confirmar o diagnóstico, e uma vez confirmado o diagnóstico, esse paciente recebe uma carta de orientação, geralmente um médico, um hematologista do hemocentro, do banco de sangue, faz uma cartinha explicando que o exame deu positivo e encaminhando ele para um serviço de referência. Todo município tem um SAI, um serviço de assistência especializada, que tem médicos especialistas no acompanhamento das hepatites. Aqui em Santos nós temos vários. Aqui em Santos tem lá no CRAS, que é o Centro de Referência e Tratamento das Hepatites, que fica junto com o Centro de Saúde de Martins Fontes, na Luiza Macuco, a Silva Jardim, aberto o dia inteiro. Você tem a Casa das Hepatites, você tem o Hospital Guilherme Álvaro, então você tem muitas alternativas para ser seguido, acompanhado e, quando indicado, tratado. E quais são os indicadores da doença aqui em Santos? A gente tem muita gente contaminada? Nós temos uma prevalência alta aqui, é muito difícil dizer, não tem estudos específicos, estudos globais, né? A gente tem dados pontuais. Então, eu vou te dar alguns dados para você ter uma ideia. Se estima que, por exemplo, para a hepatite C, nós tenhamos em torno de 1,5% a 3% da população infectada, né? Então, se você pensar que nós temos 400 mil habitantes, uma cifra por alta, 1% vai ser 10%, 40 mil, 1%, 4 mil, em torno de 12 mil a 15 mil pessoas infectadas. Né? Nós não tratamos ainda nem 1.000 pessoas. Isso que eu ia te perguntar. Desses 12 mil, muitas pessoas não sabem nem que tem a doença. Nem sabem que tem a doença. Então, a hepatite B é fecal oral. Transmissão A, fecal oral. A B, principalmente sexual sanguínea. E a C? A C é uma hepatite de transmissão predominantemente sanguínea. Então, indivíduos que tomaram sangue antes de 92, indivíduos que em algum momento, uma coisa que foi extremamente comum, compartilharam seringa não adequadamente esterilizada. Foi muito comum na década de 70, pós-década de 60, né? Uso de substâncias energéticas, as anfetaminas, né? Gluconergan, Perventin, Desbutal, muitos indivíduos que provavelmente estão nos ouvindo já ouviram falar nisso. Então o indivíduo ia jogar bola, pegava um grupinho, ia jogar bola no fim de semana na Várzea, na década de 70, então pegava a seringa, pegava esses energéticos que vendiam nas farmácias e se injetavam. Então pegavam a mesma seringa. Todo mundo compartilhava. Compartilhava. Isso contaminou muita gente. As seringas não eram descartáveis, então o vírus da hepatite C é muito resistente. Então você pôr naquela aguinha, naquela seringa de vidro que eles punham, muitos que estão nos ouvindo nem sabem o que é isso, mas muitos já viram isso. Aquilo contaminou muitas pessoas. Procedimentos dentários, que antigamente, meu irmão é dentista, você tinha lá aquela estufinha. Hoje a recomendação é que todo dentista tenha autoclave, né, o chamado calor úmido a 130 graus. Então, muitos procedimentos que envolviam o compartilhamento desses materiais foi responsável por infectar muitas pessoas. Você citou o dentista, no passado o dentista não usava luva, né? Não. Lavava a mão e já mexia na boca do paciente. Direto, quer dizer, né? E mesmo a questão da esterilização do material, você não tinha esses cuidados que a gente tem hoje, né? Então, mesmo procedimentos médicos, endoscopia, colonoscopia, procedimentos invasivos com material não adequadamente esterilizados, são de risco de contaminação. Ou seja, existe sempre um lado que ajuda a medicina a evoluir, que no caso foi se saber que a esterilização e que o produto descartável é o mais eficaz em relação a se quebrar essa cadeia de proliferação de doenças. Exatamente isso. Na verdade,
as doenças, né, como dizia um grande historiador da doença, que é o Le Goff, que é um francês, as doenças têm uma história, né? E esse dado, ele é muito interessante. Se me permite aqui, a gente sempre discute um pouquinho história aqui, esse seu programa aqui fundamental. É fantástico, né? Mas você vê o que muitas vezes é uma intervenção inadequada do homem. Eu acho que isso é uma coisa muito atual. Hepatite C é um vírus muito interessante. O país que tem uma das maiores prevalências do mundo é o Egito. Existe a prevalência de quase 12% da população infectada. Nós falamos que no Brasil está em torno de 1,5%, já é uma coisa absurda. 12%. Existem regiões no Egito lá das múmias, lá das pirâmides, em que 80% da população está infectada com hepatite C. 80%. Ora, 80%. Uma tragédia. Tanto é que esses medicamentos novos, que são uma revolução, a hepatite C com os dias contados aí, né? Depois vamos falar nisso. Esses remédios, que eram uma fortuna, eles fizeram um grande processo de acesso expandido, inicialmente para o Egito, por causa desse grande problema que eles tinham. Mas como aconteceu? Isso que é interessante. Na década de 50, eles viram que o problema no Egito era um problema do mundo, energia. O momento desenvolvimentista, e falaram, precisamos de energia. Bom, energia, o que tem no Egito lá? Quando a gente pode fazer energia do Egito? Tem o Sol, tem o Rio Nilo. Eles represaram a famosa represa de Assuã. Põe lá no Google, entre na represa de Assuã. Eles pegaram o Rio Nilo, represaram, fizeram uma represa de Assuã. Eles mudaram, inclusive, é uma história sensacional, porque existiam locais de patrimônio histórico, eles modificaram, eles tiraram esse patrimônio, puseram para outro lugar. Bom, eles represaram a água foi invadindo os pequenos córregos. Quando essa água, que foi represada na represa, né, invadiu os pequenos córregos, isso fez proliferar um caramujo que é o hospedeiro intermediário de uma doença chamada esquistossomose, a famosa esquistossomose. Que a origem da esquistossomose provavelmente é o Egito. Então, na verdade, você represou o rio de uma maneira totalmente inadequada, sem estudos ambientais, vê se isso não é atual. E você fez uma epidemia de esquistossomose. Na década de 70, eles descobriram uma droga para esquistossomose que era injetável, que era o Icantone. Então chegaram dessas cidades e falaram, vamos fazer um tratamento em massa da população. Enfileira todo mundo. A indiana pega a seringuinha de vidro, puxa o produto e injeta. Vai outro, aguinha quente, injeta. Resolvemos o problema. Acabaram a esquistossomose, mas transmitiram a hepatite C para a população inteira. E até hoje esse estrago... Eles estão pagando até hoje, é um grande problema no Egito, né? As hepatites, os hepatocarcinomas, a cirrose. Então você vê que é um conjunto de atrogenias ao longo do tempo que pode custar de uma maneira muito grave para a população. Às vezes uma medida que pode parecer fantástica, vamos ter energia, uma grande represa que vai produzir energia limpa, mas às vezes isso, se não adequadamente estudado, o impacto ambiental disso pode trazer sequelas gravíssimas e por décadas e séculos, até talvez para uma população. Vou usar uma palavra em moda agora, esse foi o legado da represa de Assuã. Esse foi o legado negativo. Um legado absurdamente negativo, né? Com essa... Então, a hepatite C tem um fator de transmissão importante que é o compartilhamento de seringa. E uma forma importante de transmissão, a sexual é pouco, ela existe, mas é pouco efetiva. Você pega hoje parceiros discordantes, você pega um parceiro que tem hepatite C, tomou sangue há 30 anos e a sua parceira não tem. Tanto é que, nas regras de prevenção, o CDC de Atlanta, que é um grande guia nosso, se você recebe um casal, são parceiros fixos, olha, minha mulher, nós somos... O de hepatite C, você nem tem indicação de fazer o uso de preservativo nas relações sexuais, porque a transmissão é muito pequena. Agora, a transmissão por sexo homossexual, ela é maior. Por causa da própria modalidade sexual. Da modalidade sexual. Quer dizer, atrito ali a mucosa. Você faz microsangramento na mucosa retal, na mucosa peniana, que se aumenta a transmissão. Tanto é que hoje você tem microepidemias de hepatite C, principalmente na Europa Oriental, mas no Ocidental também, de homens que fazem sexo com homem. Quer dizer, você tem microepidemias de hepatite entre homens que fazem sexo com homem, que é um risco
aumentado entre tantas outras doenças, o HIV, a sífilis, a gonorreia, as DSTs em geral, a hepatite B, mas também para a hepatite C. O sexo heterossexual é relativamente seguro, protetor, seguro, digamos assim. Essa questão da hepatite B, ela pode, ou o indivíduo pode ser contaminado ao mesmo tempo pelo vírus da AIDS e pela hepatite B? Pode, é muito frequente. Eu chegar nesse dado. Nós temos um dado do nosso serviço do CRAS, um primeiro estudo que foi feito pelo Arnaldo Edson, um grande infectologista do serviço, lá em 2002. Hoje nós temos quase 8 mil prontuários, né? Quase 6 mil pacientes em acompanhamento. Ele viu que quase 35% dos pacientes HIV têm hepatite C também. E 8% têm hepatite B também. Então, entre os indivíduos HIV positivo, a prevalência das hepatites virais é bem mais elevada. E também, na maioria, homens. Homens que fazem Na sexo maioria, primeiro, foram os usuários de droga na veia. Você pegar entre os usuários da droga na veia, que hoje tem diminuído muito. Os que sobrevivem. Os que sobreviveram. Né? 90% tem hepatite C também, mostrando que a questão do compartilhamento de seringa é uma forma importante. E né? que também era feita por desinformação. Porque Totalmente, hoje, principalmente na Europa, em que esse vício nesse tipo de droga, das drogas injetáveis, eles usam o material descartável e isso minimizou, pelo menos, a contaminação. Exatamente. Né? Isso é o que a gente chama, né, genialmente, mal entendido por uma grande parte, de redução de danos. Né? É o que eu digo, você não pode nem pensar no pior. Você fala assim, você tem alguma alternativa? Não tem. O que ele pode fazer para reduzir dano? Usar seringa, pelo menos para não contaminar outro. Isso é redução de danos. Isso não é estimular o uso, não é nada. Isso é reduzir danos. Eu faço a pergunta, né, para os mais conservadores de plantão. O que a gente tem de alternativa para reduzir danos e transmissão no usuário de crack? Não temos alternativa, né? Então, não se pode, vou fazer uma pergunta do leigo, não se pode, no caso do usuário de crack, ele ser privado do crack, mas ele poder consumir, por exemplo, um maconha. Seria uma droga, continuaria sendo uma forma de ele usar alguma coisa? Seria, de alguma maneira, e uma coisa com uma redução. Seria uma possibilidade. Agora, eu diria para você que isso é muito difícil, né? Um indivíduo usuário de cocaína, de crack, é muito difícil. Você tem, qual o relato que eles te passam em relação ao barato? Quando eles consomem a droga? Não, o barato, a droga injetável, isso não tem mais. Né? Os usuários de droga na veia acabaram. Tem poucos. Ou morreram, né? ou morreram. Ou pararam. Porque ela é trabalhosa, né? Você cara, precisa né? ter a droga, você precisa ter seringa, você precisa ter água, você precisa fazer a diluição, você precisa pegar uma veia. É uma coisa... O crack, você pega aqui, esquentou aqui, você já está cheirando, já deu o pulo e acabou. Na verdade, a droga tem dois momentos, né? Os estudos mostram... O primeiro uso é prazeroso. A partir daí, ele vira noia, né? Ele vira uma necessidade que você se torna escravo dessa substância. O teu cérebro, ele já se condiciona a buscar a droga. Eu preciso daquilo. Ele precisa, né? Na verdade, ele cria uma dependência, essa droga induz metabolismo diverso. Então, cada vez você precisa de mais droga para ir na busca daquela primeira euforia que você teve. Na verdade, o uso contínuo é a busca daquela euforia que você teve a primeira vez, que foi legal. Veja, a gente tem que imaginar, e sem muita hipocrisia, que a droga é uma coisa boa. Num contexto... Não me tire essa parte do doutor Caseiro falando isso, né? Porque se não fosse, não tinha tanta gente usando e usando ao longo de tanto tempo. Ela deve dar alguma coisa positiva. Essa é a questão, né? Então, por exemplo... você tem algumas substâncias que tentam fazer uma substituição para essas drogas, né? Quer dizer, algumas substâncias que bloqueiam o receptor específico dessas drogas, né? No sentido de reduzir esses danos. Para a cocaína existem algumas substâncias que são possíveis de serem trocadas, mas são coisas mais complicadas de serem realizadas. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, é que, na verdade,
a gente tem muito pouco a oferecer para esse usuário de droga. Então, quando chega o paciente, isso é uma realidade que a gente está vivendo. A gente não tem nenhuma proposta, zero de proposta governamental, para dar alternativa para esses pacientes. Muitos pacientes falam, doutor, eu sou escravo, eu quero sair dessa, mas o que me ajuda? Esse é o principal relato, que eles pedem ajuda. Pedem ajuda, uma grande parte pede ajuda. Alguns não, alguns... A gente interna alguns pacientes, e tem visto isso com tuberculose, alguns pacientes que são uns pacientes praticamente Walking Dead, né? Uns zumbis. É impressionante. E que, na verdade, na primeira melhorada que dão, eles entram em paranoia, que querem ir embora para usar droga. E se você não dá alta, eles fogem. Não pensam em outra coisa, é só melhorar para poder usar a droga. Ele vira um escravo da droga. É um negócio impressionante. Quer dizer, é uma escravidão. É pior que a escravidão, você vira um autômato, quer dizer, você vive para... Nós tivemos recentemente um caso aqui, inclusive é um indivíduo que fica aqui na entrada de Santos, ele dorme aqui. É uma das coisas mais impressionantes, eu obviamente não vou mostrar a foto para vocês aqui, mas é uma coisa impressionante. Esse indivíduo é um indivíduo que é usuário de crack, ele tem todo contratura no corpo, ele parece aquelas múmias do Egito. Ele vive ali naquela ponte atrás da rodoviária. No viaduto. No viaduto ali atrás. Veja, ele quer viver lá. Ele internou com as drogas que ele levaram, ele não consegue se mexer, não consegue comer sozinho. Mas os indivíduos têm que levar droga o tempo inteiro para ele lá. Então é uma coisa sem o menor sentido de a gente imaginar isso, né? Mas tamanha a necessidade, a dependência que os indivíduos criam em relação à droga, né? Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, o TV Com Debate volta na sequência. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV Com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 13h, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. E a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! TV Com Debate já está de volta. Na edição de hoje nós recebemos aqui o médico infectologista Marcos Caseiro. Caseiro, em relação à AIDS, as doenças sexualmente transmissíveis, uma dúvida. Quem teve em algum momento da vida uma DST, por exemplo, um cara que teve uma gonorreia, esse cara, ele vai, o organismo dele, ele vai se curar, digamos assim, ou ele vai ficar impedido de doar sangue, Como é que é a vida desse cara?
Você tem um grupo de doenças sexualmente transmissíveis que, uma vez que você teve esse contato e teve a doença e tratou, acabou, curou. Exemplo disso é a gonorreia. A gonorreia é uma doença plenamente curável, tem tratamento, a droga funciona 100% e acabou. O cancro mole, que é o cavalo, curou. Agora, você tem algumas DSTs que uma vez que você tem, você pode ter recidiva pro resto da vida. Por exemplo, o herpes. O herpes é considerado, eventualmente, uma doença... Não é que todo mundo que tem herpes labial pediu por sexualmente transmissível, né? Você tem o herpes tipo 1, que é o labial, e você tem o herpes tipo 2, que é genital. É uma doença que é considerada sexualmente transmissível. Essa doença, esse vírus fica pro resto da vida com você. Você não vai morrer dele, mas vai morrer com ele. Então, e vai poder transmitir para outras pessoas? Pode. No momento que você tem as recidivas, você pode transmitir. Esse não te impede de doar sangue. Das DSTs que te impede de doar sangue é sífilis. Você teve sífilis, que aliás nós temos uma doença que está aumentando em nosso país, na nossa cidade, na nossa região, no estado de São Paulo. Você passa a ter um marcador sanguíneo, um anticorpo. Você trata, esses anticorpos permanecem para o resto da vida, né? Alguns desses anticorpos, depois de tratado, podem negativar depois de 10 anos, eventualmente, mas muitas vezes isso não acontece. Então, quem já teve sífilis não pode mais doar sangue. Quem já teve hepatite B não pode mais doar sangue, mesmo que está curado, que eliminou o vírus. Quem tomou vacina de hepatite B pode doar sangue e deve. Só não pode doar sangue quem já teve hepatite B, né? Então, você tem doenças. Quem já teve hepatite C, mesmo curado, não pode doar sangue, porque eles medem o anticorpo. Esse anticorpo permanece positivo mesmo quando você elimina o vírus, quer dizer, são as suas defesas contra o vírus. Então, de uma maneira geral, sífilis, hepatite B e hepatite C, você não pode mais ser um doador, nunca mais. Agora, se você teve gonorreia, você teve herpes é recidivante, não impede de você ser um doador de sangue, né? Então, algumas você tem cura total e sem nenhum comprometimento futuro, algumas têm um comprometimento importante e não podemos esquecer de falar do HIV, que é uma doença sexualmente transmissível também, que obviamente te impede de doar sangue para sempre, né? No caso da sífilis, o que a gente está tendo hoje aqui na nossa cidade, no estado, no país? De São Paulo, um aumento absurdamente de sífilis. A sífilis é uma doença que está recrudescendo, está aumentando de uma forma impressionante a quantidade de diagnóstico que está sendo feito. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma discussão há uns 2 meses aqui em Santos com o pessoal do CVE de São Paulo, do Centro de Referência de São Paulo, com os dados. Tinham 400 óbitos de morte por sífilis congênito no ano passado no estado de São Paulo. Ou seja, está aumentando a sífilis e está aumentando a transmissão vertical. Mães que têm sífilis durante a gestação e acabam transmitindo para o seu recém-nascido, que não fizeram um pré-natal adequado, isso aí. Né? Como que a sífilis é transmitida? Também por via a sífilis é transmitida por sexo, é a forma mais importante, sexual. E quando eu falo sexo aqui, no caso da sífilis, não é só transando, relação pênis-vagina, pênis-ânus, pênis-boca. A sífilis pode ser transmitida, eventualmente, não é o comum, né? Mas por uma lesão na boca. Se tiver uma lesão na boca e dá um beijo mais... Você pode adquirir, se o indivíduo tiver aquela lesão, a sífilis... Ou seja, você tem a lesão, a pessoa... tiver contato... um dente cariado, por exemplo, ou um problema gengival. Tem que ter uma questão... Tem que ter uma porta de entrada. Nem necessariamente tem que ter. Não precisa... Não, a bactéria da sífilis, ela tem mecanismos de atravessar mesmo a pele íntegra. Com a saliva, ela... Isso, e transmitir. Agora, o indivíduo tem que ter a lesão ativa na boca. Uma afta, por exemplo. Pode ser uma lesão. A lesão, o indivíduo que tem a sífilis. Veja, há um grande equívoco na sífilis, que as pessoas acham, eu tenho sífilis e eu posso transmitir pelo sangue. Pelo sangue se você doar sangue. A sífilis só é transmitida quando você tem a lesão no pênis, que você tem a úlcera, que é chamada de cancro duro. Que é uma espécie de uma verruguinha. Não é verruga, é uma ferida. É uma ferida. É uma ferida, é uma úlcera. Né? Verruguinha é um outro vírus que nós não falamos, que é o HPV, que é importante, que é o papiloma vírus humanos. A sífilis dá uma ferida. Uma ferida. Obrigatoriamente no órgão genital.
Ou Não, pelo corpo? Pode ser genital, pode ser perianal, pode ser na região da boca, geralmente área de mucosa. Ah, então são regiões específicas. Uma vez não que você necessariamente- tem esse cancro primário, se você não tratar, ele vai desaparecer, porque uma grande característica da sífilis é que essa lesão é indolor, ela não dói. Então, muitas vezes o cara fala, pô, acho que eu mordi a boca, ou no pênis, fala, acho que foi o zíper. Isso passa desapercebido. E ele sabe que não foi. Algumas pessoas, depois de 2 meses, podem desenvolver a chamada sífilis secundária, que aparecem lesões no corpo inteiro. Aí, independentemente de ser mucosa ou não. Depende. No corpo Não, todo. se você teve a sífilis, a lesão primária, que é a úlcera, que pode ter sido no genital, no ânus, na boca. Aí, nesse primeiro momento, numa área de mucosa. Como mucosa. você está falando, boca. Perfeitamente. Depois é que ela vai se manifestar. Ela desaparece. Depois de 2 meses, ela pode aparecer, disseminar essa bactéria, que é o treponema pálido, e fazer lesão pelo corpo inteiro. Muitas vezes o cara vai no pronto-socorro e fala, isso é intoxicação alimentar, porque você apresenta manchas do corpo inteiro, né? Mas as manchas vêm com as feridinhas, tipo uma Sem catafora. ferida, Sem sem ferida. ferida. Se Só apresenta mancha. o que a gente chama de exantema, são lesões avermelhadas pelo corpo. Uma grande característica da sífilis, que tem que todo médico, é que a sífilis é uma das poucas doenças em que você faz essas manchas pelo corpo que acomete a região palmar. Quando você tiver lesão na região palmar, manchas pelo corpo. Tu não vai, intoxicação alimentar, acho que eu comi um camarão, não. Mas se tiver lesão na palma da mão, isso é um fortíssimo indício de ser sífilis secundária. Essa infecção que você diz é ferida? Não é ferida, são manchas. 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 Manchas é que a gente chama exantema, igual a mancha da dengue, igual a mancha da zika. Manchas, não tem ferida, não é uma úlcera. A úlcera só aparece na sífilis primária. Se ela não é tratada, depois de 2 meses aparecem as lesões no corpo, que eu falo lesões, são manchas pelo corpo. No caso de ser detectada, a pessoa verificou ali, procurou tratamento, extinguiu ou ela vai continuar? Acabou. Mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Porque se ela obrigatoriamente vai voltar nessa segunda fase agressiva. Se você não tratar, ela pode aparecer como sífilis secundária. Uma porcentagem de 30% pode ter sífilis secundária. A maioria entra numa fase que permanece com o treponema e fica absolutamente assintomático. Você pode ter manifestações tardias, depois de 10 anos, com demência, chamada sífilis terciária ou tardia, sífilis neurológica, goma cardíaca. Era muito mais comum antigamente, hoje é mais difícil de a gente ver isso. E aí, essa pessoa, não sabendo, não tendo essa segunda reação, essa questão mais disseminada pelo corpo, ela vai, se ela não souber, ela sabe que ela tem alguma coisa. Se ela não tratar... Ela vai passar para outras pessoas. Ela pode... Não, exatamente, perfeito. Ela não passa, você só passa a sífilis quando tem a ferida. E esse que é a grande questão. Então muita gente diz, não passa pelo sêmen. Não. Você só passa a sífilis quando tem a ferida. Você precisa ter um ponto de saída do seu organismo? Não. Você que tem a doença. Veja, quando eu estou doente, olha, é muito importante essa sua indagação, porque isso eu converso até com os médicos. Eu tenho sífilis, eu tenho que ter a ferida. Você tem que ter um ponto de saída do teu organismo. A ferida, o cancro é a ferida. Que é a ferida. Aí eu transmito. Se esse cancro desaparece, eu não transmito mais pelo contato interpessoal. Eu só transmito a sífilis quando eu tenho protocifiloma, lesão. Isso chama atenção que, mesmo você transmitindo, você não transmite, você transmite pelo sêmen, se eu já tive sífilis e não tratei. Não pela relação, não. Você só transmite quando você tem a ferida. Se você não tem ferida, não está transmitindo. É super importante isso. Porque isso passa a ser mais assustador, porque o número de casos está aumentando de uma forma impressionante. E ora, só passa com ferida, quer dizer, existe um bando de gente que tem lesão. E que mesmo com a lesão ou não está sabendo que tem a lesão. Né? Em mulher, isso é mais difícil, porque o órgão genital da mulher é interiorizado. Então, muitas vezes ela pode ter a lesão na mucosa vaginal e não sabe, não vê. Como é uma ferida indolor, passa desapercebido. Você entendeu? Então é super importante esse raciocínio. A sífilis não se passa pelo sangue. Você pode até transmitir pelo sangue. Então, por isso que doação de sangue você faz esse exame. Mas você, quando transa, você não passa sangue de um para o outro. O sêmen não transmite. O que transmite é o momento que você está com a ferida. Isso acontece na sífilis primária. Se você não tratar essa sífilis primária,
ela vai desaparecer. Você vai ficar... 30% desses indivíduos podem ter uma segunda manifestação depois de 2 meses, que é a sífilis secundária, que é as manchas pelo corpo. É exatamente igual a intoxicação alimentar, igualzinho. Só que na sífilis acomete região palmar. E aí, nesse momento, qual é o desdobramento? Tratar, vai tomar um remédio. Vai tomar um remédio. E aí vai curar. Vai curar, fazer um controle e tudo mais. Vai continuar tendo que fazer sexo com proteção. Nesse momento só, mas depois que você curou, se tiver uma parceira fixa a vida normal. Muitos passam desapercebido, a primária e a secundária, só que essa bactéria continua no teu sangue. E aí alguns indivíduos podem apresentar uma forma tardia da sífilis, que eles chamavam antigamente de sífilis terciária, depois de 10 anos. Muitos casos de demência podem estar relacionados com a bactéria da sífilis, porque essa bactéria acaba penetrando o sistema nervoso central, se aloja lá e existe uma possibilidade de te levar a um processo inflamatório cerebral com demência tardiamente, né? Esse é um detalhe muito importante, porque a gente tem observado de uma maneira muito grande os indivíduos, a partir de uma certa idade, acabam procurando o neurologista porque começam com um quadro de esquecimento, né? E essas doenças degenerativas, a demência, o Alzheimer, o Parkinson aumenta com a idade, procura o neurologista. A primeira coisa que o neurologista faz é investigar algumas coisas primárias de demência, deficiência de vitamina B12 e VDRL sífilis. Ele pede o exame. Então é muito frequente, os cada vez mais tenho visto, de 70 anos, 68 anos, com VDR positivo, não tinha nem ideia. Doutor, sou casado há 60 anos, aí briga familiar, né? E nesses casos, a pessoa contrai como? Ela contraiu sexualmente, talvez há 40 anos atrás. Por meio, fizeram sexo naquela época que não havia... A necessidade, ele não fez o exame, passou desapercebido, né? Passou desapercebido. Não tinha, você fala que as pessoas usavam camisinha aqui na zona, aqui em Santos, na década de 40, 50, 70, não se falava em camisinha. Não se usava, mas o preservativo é antigo, né? É antigo, mas nessa concepção de látex e nessa facilidade de preço, esse acesso, é uma coisa muito mais recente, é pós-AIDS, né? Eu vou te perguntar se essa questão do preservativo tem relação com guerra, porque a gente sabe que durante as guerras se desenvolve muito medicamento, muita tecnologia, e eles têm que tomar cuidado também com os soldados que se relacionam muito sexualmente. Não, é uma boa questão. Tem eu não sei uma relação com isso? É uma belíssima pergunta, eu prometo que vou estudar, saber exatamente o bunda. É interessante porque a camisinha, ela data já do século XVII. A primeira camisinha que eram feitas de linho. Imagina, não serviam para nada, né? Porque eu lembro, tecido penetrava. Se fazia também com a bexiga do carneiro. Posteriormente se utilizou essa ideia de bexiga de carneiro, que obviamente dava uma proteção maior, né? Mas assim, eu não saberia te dizer nesse momento exatamente onde foi o boom, quer dizer, eu tenho claro na minha cabeça que o grande momento de discutir camisinha foi após a década de 80, né? Em 80, justamente com o advento do HIV, né? Por mais que se falasse em camisinha, nunca se disponibilizou de tamanha fartura a discussão de camisinha após a década de 80, não tenho dúvida disso, quer dizer, você pensar na revolução sexual, final da década de 60, 70, né? O estoque, jamais se falava em preservativo. Né? Guerra do Vietnã não pode ter sido um começo aí, porque houve muita contaminação de sífilis, de hepatite dos soldados norte-americanos com as na verdade, moças. No Vietnã teve muitas outras coisas. Né? Teve muita coisa, né? No Vietnã, na verdade, eles receberam, eu acho que a história do eterno retorno do Nietzsche lá, né? Eles pagam até hoje, acho que o preço daquela de terem se metido medida lá. Tão, né? Talvez não leram um livro clássico que fala assim, desde Gengis Khan, todo mundo tentou entrar lá no Vietnã, todo mundo foi mal sucedido, os franceses, todo mundo, né? Por conta de um ambiente agreste, selva. Trouxeram para a América um bando de vírus, o Hantavirus, que é um vírus lá do rio Hantan. Foi uma tragédia aquilo lá, né? E apesar que os doidos lá que atiram até hoje lá, tudo geralmente indivíduos que
foram para o Vietnã, né? De qualquer maneira, eu não saberia te dizer exatamente esse momento, mas é uma boa questão para o nosso próximo programa, que você me convidar para vir aqui. Já pode. Para a gente descobrir exatamente, eu vou pesquisar exatamente o momento da questão da introdução do preservativo. Lição de casa. Também Beleza, vou pesquisar. Perfeito. Agora a gente vai falar especificamente do HIV. Perfeitamente. A gente continua tendo aquela situação de uma infestação dos mais jovens. Eles não estão fazendo a lição de casa. Então, a gente vive essa semana, só vou corrigir a sua palavra, infestação. A gente usa em infectologia infestação para ectoparasita. Então, fala, você está infestado de pulga, de carrapato, de piolho. Então, parasitas externos, infestação. O HIV interno é uma infecção, mas só uma questão semântica. Corrigido, como sempre, tem mas olha só, prioridade na informação. Olha só, recentemente a população deve ter observado, saiu uma reportagem na TV Tribuna, nós temos observado lá no CRAS os números alarmantes. Eles têm permanecido elevados nos últimos 10 anos. Mas nós temos aberto praticamente um prontuário, um indivíduo faz matrícula por dia útil no nosso serviço. Por dia útil, inclui sábado e domingo. 5 casos novos por semana, 20 a 22 a 24 casos por mês. Nós estamos abrindo 200, 220 prontuários por ano. Isso tem permanecido elevado nos últimos 10 anos. Isso tem chamado muita atenção e esse ano nós já estamos num número muito elevado, muito maior do que o ano passado. O que nós estamos vendo é uma população de jovens, um número muito grande de homossexuais jovens, entre 19 a 25 anos, assustadoramente um número muito grande de indivíduos universitários, ou com nível médio completo. Quer dizer, a nossa discussão, mas será que eles não têm informação? Provavelmente eles têm essa informação de usar preservativo, sexo seguro, mas provavelmente também eles não estão conseguindo organizar a lógica dessa proteção. Talvez entre os homossexuais não viveram aquele boom da epidemia há 20 anos atrás, né? Talvez um pouco da imprensa que erroneamente levou essa discussão, eu quando digo aqui imprensa, por favor, aquela euforia de que, olha, o HIV está sob controle, o coquetel, toma o remédio, está tudo bem. Ora, o remédio foi uma revolução, ninguém morre de HIV mais, mas o remédio você tem que tomar por causa da tua vida. Todo santo dia você tem que acordar e dormir, você tem que tomar um remédio. E que tem algumas... E que tem um bando de efeito adverso, principalmente ao longo do tempo. Não é um medicamento isento. A gente toma antibiótico, você vai lá no... tá com amidalite, ele te dá antibiótico por 5 dias, você toma 3, melhor você para. Imagina um remédio que tem que tomar todo santo dia, porque se você não tomar direito, você induz resistência do vírus. Então, assim, para quem tem, é um alento. E quem se contaminou, é uma alegria. O HIV mudou de cara, a gente tem remédio, funciona. Ninguém mais morre de HIV desde que se cuide. Mas, obviamente, a partir desse momento, ele tem que se cuidar. Né? A orientação do mundo hoje, da Organização Mundial de Saúde, é o chamado testar, tratar. O indivíduo hoje, antigamente a gente falava, veio imunidade, hoje não. Você fez o exame, deu positivo, você começa a tomar remédio. Não espera, janela, o segundo exame. Você começa a tomar, você confirma. Mas eu digo, antigamente a gente media a imunidade, CD4, às vezes ficava 5, 6 anos sem tomar. Uma das estratégias da Organização Mundial de Saúde para tentar reduzir o risco de contaminação é dar remédio para todo mundo. Na medida que se indivíduo está tomando, a gente baixa a viremia, mesmo que ele não se cuide, ele acaba tendo um risco menor de transmissão. Porque quando você toma o remédio, você diminui a viremia e, por consequência, você diminui o risco de transmitir o vírus. Falta informação? Eu acho que não falta, né? A gente está falando, existem várias campanhas... Eu acho, você acha que é um trabalho da família, é um trabalho... Eu acho que a gente falava mais, né? Eu acho que a gente falava mais. Você vai se lembrar, talvez aqui, na década de 90, na explosão do HIV, 96, 97... Isso era uma discussão muito mais frequente dos meus. Hoje a gente fala de HIV, estamos tendo essa oportunidade feliz de falar hoje aqui, mas a gente vai falar de HIV provavelmente no dia 1º de dezembro, que é o dia de mobilização de luta contra a AIDS. A gente fala de HIV provavelmente no dia dos namorados e no carnaval. Só.
Estamos falando agora porque a gente constatou esse dado, levantou essa discussão até numa palestra que eu já venho falando há muitos anos, que a gente permanece com um número elevado. Então, veja, é preciso entrar na pauta da discussão a questão da prevenção, quer dizer, a gente reacentuar a discussão dar orientação para os alunos, principalmente no nível secundário. Acho que esse é o grande momento de fazer esse trabalho. Que é quando eles estão descobrindo a sexualidade. Exatamente. Quer dizer, de eles terem esse conjunto de informação, que eles estudem isso na biologia. É preciso retomar a discussão do HIV novamente. Né? E aí, como é que você acha que deveria, principalmente para essa camada mais jovem, como é que deveria ser a pegada dessa... como que as pessoas... deveriam passar, nós adultos, nós mais experientes, deveríamos passar essa orientação. Essa pergunta o mundo está se fazendo, né? O mundo está se fazendo essa pergunta, quer dizer, tanto é que o mundo está buscando alternativas de prevenção. Então a gente passou 30 anos falando camisinha não está funcionando, só camisinha, né? As pessoas estão se contaminando. Então a gente já fala hoje em PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição. O Brasil vai fornecer, a partir do ano que vem, um remédio que chama Truvada, que é um comprimidinho que vem 2 drogas, que é o tenofovir e a encitrabina, que os indivíduos de risco, por exemplo, homossexuais, trabalhadoras do sexo, que vão ficar tomando um comprimido de um uso frequente para evitar de contaminação do HIV. E aí esse remédio já está testado, é um remédio que tem 100% de eficácia? Não, 100% não existe isso em medicina, 100%. Bom explicar. Existe esse estudo foi um estudo feito na Tailândia, o Brasil ia fazer esse estudo, nós fomos convidados aqui, mas na época a Anvisa não liberou para que nós fizéssemos esse estudo aqui. Quer dizer, é uma medicalização da prevenção, né? Quer dizer, você vai prevenir dando remédio para o indivíduo, né? Ou seja, falhou alguma coisa aí que é a questão da prevenção pela informação. Isso tem muita discussão. Mas veja, alguma coisa tem que ser feita, né? Nós conversamos aqui rapidamente antes, eu acho, isso é uma outra questão muito séria também, né? Que isso vai no bojo de uma discussão muito mais amplificada, que é a questão da facilidade da questão das drogas, eu diria tanto as lícitas quanto as ilícitas, né? Hoje você não tem dificuldade de arrumar droga, cocaína, seja comprar, qualquer tipo. For. E as lícitas, que é o álcool, né? O álcool, se você pegar, talvez 80%, eu não saberia dizer, mas desses acidentes automobilísticos, principalmente entre jovens, tem bebida alcoólica no meio, tem droga no meio, quer dizer, o que significa isso? O indivíduo, quando está sob efeito de droga, ele fica mais vulnerável, ele perde o senso de risco. O adolescente, o jovem, já é um... Por natureza já é um peito aberto. Né? Ele não tem risco, ele é um super-homem, nada... Eu não posso morrer com 18 anos, exatamente. Né? Só morre quem é velho. Então, veja, eu te falo, um indivíduo que pega tem um acidente... Eu te pergunto aqui, você acha que ele conheceu aquela menina bonitinha da festa que todos querem? Vai lá, não, vou usar a camisa. Não vai. A gente tem que ter essa avaliação. A gente não pode ser hipócrita e achar, os dados não mostram isso. Se o cara fala que usa, é mentira, não está usando, porque a transmissão se mantém em alto nível. Os números estão comprovam aí. Isso. Quer dizer, então veja, aí essa é a contradição. A informação, eles têm do risco. Ora, e por quê? Então está faltando alguma coisa entre o codificador e o decodificador, porque ele tem a informação, mas ele não consegue transformar essa informação para a sua prática diária. Essa é a grande questão. A gente precisa buscar as maneiras de intervir com isso, né? Eu acho que essa é a grande questão. Eu não tenho essa resposta, infelizmente não tenho. É o que o mundo procura. A vacina da AIDS vai sair? Esquece. Não vai. Não teremos vacinas a curto, nem pensar, e nem a médio prazo. Nós só teremos vacina do HIV. Eu sou um pouco, já falei isso aqui em programas anteriores, eu sou um pouco cético em relação à vacina do HIV. O vírus do HIV é um vírus diferente. Ele não é um vírus em que os determinantes de antigenicidade, os determinantes de proteção, é igual da hepatite B, é igual a essas doenças sarampo, catapora, ele é um vírus diferente, ele tem uma lógica diferente, e tanto é que todas as vacinas que foram feitas seguindo esses modelos das que já existem não funcionaram, né?
a busca do anticorpo neutralizante. Então, eu diria mais, isso aqui é só uma viagem aqui na minha cabeça, né? Diz que a história que a vida imita a arte imita a vida. Assim, todas as doenças que têm vacina, existe um grupo de indivíduos que pegam a doença e curam sozinho, independente de serem vacinados ou não. Né? Você pega sarampo, alguns caras têm sarampo, não foram vacinados e curam. Catapora, rubéola. O HIV não. Todo mundo que pegar HIV, se não se tratar, vai ficar doente. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Não tem ninguém que tenha alguma proteção natural. Ora, se o corpo humano, fruto de bilhões de anos evolutivo, não consegue criar esse mecanismo de defesa, não tem nenhum ser que conseguiu, será que a gente vai conseguir? É um grande desafio, seria talvez um dos grandes conquistas da humanidade, seria a gente ser melhor do que o nosso corpo humano no sentido de criar um inóculo que nos traga proteção. Né? O vírus, ele é muito primitivo ou ele é muito moderno? Não tem isso. Os vírus, a gente tem que ver os agentes infecciosos, isso merece uma discussão numa outra... merece um outro programa. Eles não são nem inteligentes, não são bons. Hoje a gente tem que entender o seguinte, é que eles existem há bilhões de anos, provavelmente antes de nós, e continuam vivendo. Você tem bactéria que vive no vulcão, a 1000 graus centígrados, você tem bactéria que vive no gelo, são os seres mais adaptados do planeta. O nosso corpo é forrado de bactérias, no nosso intestino, na nossa pele. As bactérias que nós temos na mão esquerda é diferente da mão direita, que é diferente da nossa boca, do nosso genital. Na verdade, a gente tem que perguntar, será que eles que nos dominam? E, na verdade, essa é a grande pergunta que a gente tem. Esses bichos existem há milhares de anos. O HIV é diferente, porque ele é um vírus fruto de uma recombinação. Esse vírus não existia. Esse vírus, ele surgiu no começo do século passado, fruto de uma recombinação de 2 vírus de 2 macacos diferentes, que o chimpanzé, em algum momento, predou esses 2 macacos, esses 2 vírus se recombinaram e criaram o HIV. Então o HIV é um vírus recente, ele não existia. Ele existe provavelmente no máximo há 200 anos. Então está muito... E é um vírus que houve uma mutação. Mutação e ele apareceu. Então, quer dizer, nenhum ser que tem na Terra conhecia esse bicho. Né? Então, essa é a grande questão. Mas isso é uma grande questão que a gente vai... outra história para um outro momento dia. Conversar isso com mais profundidade. Marcos né? Caseiro, eu queria te agradecer demais pelas informações. Nunca é demais a gente ter informação e ter uma hora aqui podendo passar essa informação para o público. Eu acho que é fundamental. Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Eu espero a gente ter sido claro e didático para as pessoas que nos ouvem poder ajudá-las, né, na sua vida, no dia a dia. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Se você tem alguma dúvida de saúde, mande para o nosso programa que nós vamos, na medida do possível, com os nossos convidados, responder as suas dúvidas. TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos amanhã.